cada vez mais. João, eu sou fruto de minha história, ou a minha história é fruto do que eu sou? Eu sou fruto da minha história. Eu já escutei muito isso, Adriano. Eu sou fruto da minha história. E muitas vezes acreditei nisso também. Eu sou fruto da minha história. Mas um dia eu me deparei, Adriano, justamente com algo que grita dentro da gente, principalmente os jovens. Grita liberdade. E eu posso interferir e mudar a minha história a partir daí? Posso. Muito tempo acreditei que a minha história determinava a minha vida. Ela é importante, a minha história? É. Ela é importante. Porque um cara sem história é um cara que não tem raiz. É um cara que talvez não tenha um sentimento, e às vezes ele experimenta muito, não tem sentimento de pertença. Eu pertenço a uma família, eu pertenço a um lugar, eu pertenço a uma nação, eu pertenço a um continente. Eu tenho um sentimento de pertença. Por isso, às vezes, nós confundimos muito isso, né? Que a minha história, às vezes, determina a minha vida. Não, ela interfere na minha vida, não determina a minha vida. Eu não posso acreditar nesse fatalismo, porque eu vou acreditar, por exemplo, quem vem da favela é um ladrão. Isso é mentira. Pode vir um doutor, pode vir uma grande pessoa, mas também lá tem ladrão. Então eu não posso vir nesse determinismo. Então, pessoas também, por exemplo, que estão dentro de uma favela, eles podem decidir ser diferente, agir com ética, com dignidade, ser humano. Eles podem mudar a história deles. Como tem muita gente que mudou a história. Não precisa ser só da favela, né? Qualquer lugar. Eu não preciso estar na favela para ser diferente, né? Em qualquer lugar. Eu posso ser aquela decisão, a partir da minha liberdade, de querer mudar a minha vida, querer ser melhor. Bacana. Guilherme, você na tua história, tem uma história também com conflito familiar, questão de alcoolismo e tal, porque eu já assisti o teu testemunho. Como que você trabalhou isso na tua história? Eu acho que na ignorância do conhecer o negócio, né? Uma coisa é você ter uma depressão, ter uma deprê, e não saber que isso existe. Outra coisa é você procurar depressão, tipo assim, você está chateado por estar deprimido. Eu era um moleque, eu tive muitos problemas familiares, de fato, por muito tempo. Esses problemas podiam ter minado minha trajetória por uma outra, ter direcionado por um outro caminho, que eu acredito que foi mantido realmente por Deus, cara, porque eu não sabia, para mim era o único modo de viver, eu só conhecia a vida daquela maneira, e então eu era feliz da minha maneira, mesmo com tudo que eu passei. Eu tive um histórico de violência familiar, então é uma coisa bem chata mesmo, assim. Né? E graças a Deus, depois de tudo isso, uma prova de que parece que foi traçado por Deus mesmo, tudo que eu passei, é que não tem nenhum rancor, nenhum sentimento de mágoa, nem nada disso, nem vazio, para você ter uma ideia. Para quem não sabe, eu conheço meu pai, mas eu não tenho convivência com meu pai, eu convivi com ele um mês. Logo depois disso, eu sofri minha terceira rejeição por ele, então, eu não tenho problemas em relação a isso de jeito nenhum. Muito pelo contrário, eu sou um cara completamente realizado na minha vida, né? Mas, cara, eu devo muito a isso a Deus mesmo, cara, porque não tem explicação, né? Sempre fui plenamente feliz na minha vida, graças a Deus. Tem como eu mudar um fato da minha história, ou eu posso reinterpretar, né? Porque o fato está lá, e se eu voltar no tempo, está lá. Eu vivi, né? Eu vivi, não tem como passar uma borracha. É uma experiência. Mas eu posso reinterpretar, ver sobre uma outra ótica, ver um processo de maturidade através daquilo também. Como que é isso? Posso sim, principalmente se eu procuro ajuda necessária, uma pessoa eficaz, uma pessoa também que de confiança e que possa me ajudar a eu trabalhar essa história na minha vida. Eu posso ver de um modo positivo também tudo isso que passou comigo, né? Nada nesse mundo que cai, né, está sob o olhar de Deus, tudo, nada que cai, Deus permitiu que isso caísse. Então, Deus também tem o domínio sobre as coisas, e principalmente quem acredita nisso, né? Que Deus toma conta de tudo, e Ele nos ajuda também a ver na nossa história
Todos os momentos negativos, também os momentos positivos, né? Eu costumo falar assim, é difícil uma mãe me convencer, e difícil um filho, principalmente, me convencer, que a mãe não ama ele. Porque a mãe ama sim. A mãe sempre vai amar. O pai sempre vai amar. Mas aconteceu alguma coisa, naquele dia, naquele momento, que talvez foi uma tragédia na vida da pessoa. E que talvez ela disse aquela palavra, talvez ele teve um comportamento daquele jeito. Tem uma história por detrás de tudo isso. E se eu não conhecer essa história que está por detrás daquela atitude, eu nunca vou compreender realmente o que minha mãe quis dizer com aquele fato que aconteceu comigo, por exemplo. Entendeu? Então, é importante a pessoa perceber, não somente a história em si, mas todo o contexto que a pessoa viveu naquele momento. Se eu interpretar somente pelo sentimento que ficou, eu vou ficar na mágoa, eu vou ficar no ressentimento. Mas se eu percebo todo um contexto, eu posso tirar algo positivo. Assim, eu reinterpreto a minha história. Né, do alto da pedra, a gente pode ter uma visão mais ampla, né? A gente pode ver a vida com outros olhos, porque quando a gente está muito lá embaixo, assim, ó, a gente tem uma visão meio reduzida das coisas, a gente consegue ver só um lado, mas quando a gente tem a capacidade de sair um pouco da situação, a gente vê com outros olhos, né, João? Mas como entrar nas nossas cavernas, naquelas partes tão sem sentido, às vezes, e dar sentido, porque só Deus é capaz também, né, de pegar o não sentido e dar sentido, ressignificar. Mas como é que isso a gente pode fazer? Ressignificar a nossa vida, né? Se nossa vida fosse só de coisas maravilhosas, né? E o mais importante é, diante das nossas quedas, dessa escuridão que às vezes nós vivemos na nossa vida, a gente tirar algo de bom dela. Sempre tem algo de bom que nós podemos tirar em tudo. Porque a nossa vida como um todo, ela é plena de sentido. Até nas coisas mais ruins que eu vivo e que eu vivi, eu posso tirar algo de bom dela. Isso que é maravilhoso no ser humano. Ele tem essa capacidade. Só que ele precisa ser bem orientado. A maior ajuda que uma pessoa pode dar a outra, né, é justamente isso, saber conduzir essa pessoa a tirar também o que é de positivo em toda situação na vida, inclusive as mais ruins, né? Principalmente sofrimentos, que nós vivemos muito sofrimento. Dito do sofrimento há sentido, eu posso conseguir, apesar do sofrimento, tirar sentido dele? Posso. Tirar um sentido no sofrimento? Posso. Por quê? O sofrimento não faz parte da vida? Dou um exemplo, a questão do sofrimento. Ele não faz parte da vida? A vida não tem sentido? Então o sofrimento tem sentido. Bacana. Eu posso tirar do meu sofrimento um sentido, um significado, que eu possa aí crescer e viver com dignidade. Viver com o homem, né? É assim como me vive. E a galera aí trabalha bastante isso nas letras, né? Pega as histórias, fatos, sentimentos, emoções. Como que vocês utilizam isso tudo também para poder direcionar numa canção, para poder atingir nas histórias, como a gente partilhava, aquela música, Sem Você, ela fala, tem esse poder, para mim, particularmente, de cura interior. De entrar mesmo na minha vida e perceber que só quando Jesus entrou, Ele foi dando ordem no caos, que começou a assumir um sentido. Mas como que vocês trabalham isso? Cara, a gente escreve muito o que a gente vive, né? Existe várias formas de você compor uma música. Você pode ter o start de uma ideia aqui, ou querer falar sobre alguma coisa, ou querer pegar um trecho da Bíblia. A gente escreve o que a gente vive, o que a gente vê. Então, a gente passou muito tempo viajando esse ano, e nós estamos finalizando um disco, e acho legal quem está em casa, fica bem esperto no nosso site, que nós vamos revelar o nome do disco essa semana. Fica esperto. Mas, cara, a gente não deixou nossa maneira de escrever nesse disco, a gente, muito pelo contrário, tentamos colocar o máximo de vida nas nossas letras, porque quando você põe vida na tua letra, você põe sentimento na sua letra, você, sem dúvida, acaba compartilhando isso com outra pessoa. Então, quando uma pessoa está com dificuldade, escuta determinada música, isso toca diretamente no problema dela. E com certeza, eu já disse isso várias vezes por aí,
torna as pessoas coautoras das músicas. Então, por exemplo, a gente não costuma explicar o real sentido da música, porque ela pode dizer várias coisas no coração da pessoa.